Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto do ano do Senhor de 2023. O texto da liturgia de hoje é de Mateus 23, versículos de 13 a 22. Disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. O capítulo 23 do Evangelho segundo São Mateus, na sua quase totalidade, representa o cume da polêmica de Jesus com as autoridades religiosas do seu templo e, ao mesmo tempo, é expressão do conflito entre a comunidade cristã e as autoridades religiosas do tempo do cristianismo primitivo. Com a crítica aos escribas e fariseus, Jesus ensina aos seus discípulos de como se comportar. A questão central da crítica é, como diz o nosso trecho do Evangelho de hoje, a hipocrisia. Hipocrisia é máscara. Hipocrisia é encenação, é aparência. Os ai repetidos ao longo de todo o texto são expressão da indignação de Jesus e da condenação, não da pessoa, mas da atitude hipócrita dos escribas e fariseus. O que eles interpretam e obrigam os outros a praticarem da lei de Moisés, eles mesmos não o praticam. A hipocrisia, neste caso, é disfarce, representação. Eles enfatizam de tal modo as proibições da lei, no que diz respeito ao modo de proceder, que eles ocultam aos outros a ação salvífica de Deus na história. Com isso, eles apresentam Deus como um juiz severo, que cobra o cumprimento dos preceitos da lei, e eles desestimulam os demais a entrarem no reino dos céus. Por causa da hipocrisia deles, de suas contradições, eles mesmos não entram no reino. O que eles promovem é uma campanha proselitista em benefício próprio, isto é,
eles não visam a conversão dos pagãos ao Deus único e verdadeiro, mas às suas próprias convicções. Eles buscam partidários, não servidores do Deus único e verdadeiro. Jesus os caracteriza como insensatos e cegos, pessoas que distorcem a interpretação da lei para serem beneficiados por este desvio. São, por isso mesmo, guias cegos, desorientados, porque, na verdade, não reconhecem o caminho que conduz a Deus e não reconhecem que o caminho que conduz a Deus é Jesus. No Evangelho segundo São João, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A insensatez e a cegueira não é um problema do passado. Hoje, tantas pessoas, julgando-se mestres da fé e da sã doutrina, fazem com que muitas outras pessoas vivam a sua vida como um peso, arcada pelos escrúpulos e distantes de Jesus Cristo, em quem a nossa vida pode ser vivida com leveza. É o Senhor mesmo quem diz: vós todos que estáis cansados e abatidos pelo peso dos vossos fardos, vinde a mim e eu vos aliviarei. A vida em Cristo faz com que a nossa vida, não obstante tudo, não obstante as adversidades e os sofrimentos, a nossa vida seja vivida com leveza. Se eu posso lhes dar uma recomendação e vocês aceitarem a recomendação que eu lhes der, eu lhes diria o seguinte: cuidado com aquelas pessoas que fazem pesar sobre outros um fardo pesado. Isso é um sinal que o ensinamento deles não brota do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas de suas próprias convicções, de suas próprias concepções, sempre em benefício próprio, para aparecerem. E muitas delas, para aparecer, têm que se opor aos outros e, inclusive, ao magistério atual da Igreja. Que Deus nos dê a graça do discernimento, para que nós possamos rejeitar a hipocrisia como um modo de vida. E que Deus nos dê a graça da autenticidade da fé que nós recebemos dos apóstolos. Vou repetir: a fé em Jesus nos permite viver a vida, não obstante tudo, com leveza. Com leveza. Peço a Deus que abençoe a todos. E até amanhã, se Deus quiser.